Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos! Mais uma aula do canal Educação. Minha amiga Rachel, focada, tia Chute, nosso estúdio 3, no ponto, para oferecer para vocês a melhor transmissão, tá? Aulas de terceira série, turmas de... Olha, eu troquei, tá doida? Turmas de terceira série, aula de química, tá? Oi, Adriana, chegou cedo, bebê. 6h43. Essa terça-feira está diferente. Tô brincando, toda terça minha filha chega cedo. Quinta, nem tanto, né? Olha só, pessoal, a aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto de isomeria. Na nossa última aula, teve show das molequinhas, as molequinhas sem vergonhas, dançaram, rodaram aqui. Tu lembra, Rachel? As bichinhas rodando, eu dava um tapa nelas, elas rodavam. Um sucesso na internet. Obrigada, meu amor. Como é que estão as coisas por aí? Hoje a previsão é 39 graus. Que tal? Oh, previsão, bebê. Previsão. 39 graus. Ontem foi 38. O calor daquele. 38. Imagine hoje 39. Graças a Deus nós estamos no ar-condicionado. Quando a gente lembra, olha, quando a gente for reclamar do frio, a gente lembra disso, viu? Porque o negócio é difícil. Bora, pessoal, revisar o conteúdo das nossas aulas anteriores. Tá tudo bem, Drica? Vamos, a gente falou até agora. Nós estamos, na verdade, num assunto de isomeria. Esse assunto de isomeria, ele retrata compostos que têm a mesma fórmula molecular, porém, estruturas diferentes, né? E aí, que tipo de estruturas diferentes? Que diferença é essa na estrutura que acontece? Bom, acontece uma diferença estrutural e espacial. Então, nós temos uma isomeria chamada isomeria plana e a estereoisomeria ou isomeria espacial. Dentro da isomeria plana, nós temos aquelas que vão diferenciando, que é a isomeria de cadeia ou núcleo. Ixi, esse D ficou parecendo um P, Rachel. Não pode. Isomeria de cadeia, isomeria de posição, que é quando você muda a posição do grupo funcional, ou da insaturação, ou da ramificação. Nós temos a metameria, que não deixa de ser um tipo de isomeria de posição, né? Mas que é nos casos de heteroátomo dentro da cadeia carbônica. Aí nós temos a isomeria de função, que é quando a fórmula molecular é a mesma, mas as funções orgânicas são diferentes. E nós temos a tautomeria, que é quando eu tenho um equilíbrio dinâmico entre, que é o nosso próximo assunto, tá? Quinta-feira a gente já começa equilíbrio químico, que é quando você tem o equilíbrio entre duas formas, cetona e aldeído, ou cetona e aldeído, ou cetona e enol aldeído, ou enol e cetona, gente, desculpa. Oi, Canavieira, bom dia. Eliseu Martins, bom dia. Bom dia a todos vocês. Isomeria espacial. Quais são os tipos, Érica, de isomeria espacial? Bom, nós temos dois principais tipos. A isomeria geométrica e a isomeria óptica. Na isomeria geométrica, nós temos as classificações cis-trans e EZ. Na isomeria óptica, aí já é um pouco mais diferenciado, que é o objeto da nossa aula de hoje. Essa isomeria óptica, a principal característica dela, e eu vou colocar aqui para vocês, que é um diferencial, uma coisa muito, 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 muito importante,
é que os isômeros óticos, também chamados de enantiômeros ou enantiomorfos, os isômeros ópticos possuem todas as propriedades iguais, só não o desvio da luz polarizada. Então, os isômeros óticos possuem propriedades. Tô pior que aluno, né? O aluno erra, borra e não quer apagar. Eu, hein? Propriedades físicas e químicas iguais, perdão. A única coisa diferente entre... Oi, Leia, bom dia! A única coisa diferente entre os isômeros ópticos é justamente os efeitos biológicos, ou seja, como o nosso corpo reage perante esses isômeros. Eu falei para vocês do caso da talidomida, né? Foi um medicamento muito utilizado lá na década de 60, 70, por mulheres grávidas, que depois foi se descobrir que um dos seus isômeros era teratogênico. O que é isso, Érica? Causa má formação no bebê, né? Então, os isômeros óticos são de difícil separação, quando você tem os dois. Eles não têm ponto de ebulição diferente para você fazer uma destilação. Eles não têm propriedades químicas diferentes, as propriedades químicas são iguais. O efeito biológico e o desvio da luz polarizada é que são diferentes. Então, a interação sinergética, que é essa interação biológica, é diferente. Ou seja, a maneira como o nosso corpo interage com essas moléculas é diferente, tá? E também o desvio da luz polarizada. A gente viu que a luz vibra em várias direções e, ao passar por um polarímetro, um prisma de Nicol, eu vou dar um tempo já para anotar, tá bom? Prestem só atenção que já vocês vão ter tempo para anotar. Então, a luz polarizada, ela pode, dependendo do tipo de isômero que ela passar, desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Então, nós temos a questão do carbono quiral, né, que é um carbono assimétrico. Isso caracteriza a isomeria ótica em compostos alifáticos. O carbono quiral também é conhecido com um asteriscozinho. Quando ele aparece, é que eu posso verificar que esse cara possui 4 ligantes diferentes, né? 4 ligantes diferentes. Então, às vezes, é preciso a gente dar um zoom, né? Eu digo assim, um zoom na molécula, para que a gente possa perceber que esses ligantes são diferentes, tá bom? Olha só. Então, eu posso classificar esse carbono aqui como um carbono quiral, pois ele possui 4 ligantes diferentes. Sempre que eu tiver um carbono quiral, vou ter uma isomeria ótica, ou seja, eu vou produzir um isômero destrógeno, ou seja, um isômero que gira a luz polarizada para a direita, um isômero positivo, e o outro negativo, tá? É representado assim, o lado horário positivo e o lado anti-horário negativo. Esse aqui, o positivo, também chamado de destrógeno, gira a luz polarizada para a direita, no mesmo ângulo de rotação que o seu enantiômero levógeno, tá? A diferença é que é para a esquerda, ou seja, no sentido anti-horário, mas as moléculas são idênticas, a única diferença é essa, tá bem? Então, revisando de tudo que a gente já viu, a gente falou de isomeria
plana espacial. A plana é de cadeia, posição, metameria, função, tautomeria. E na espacial nós já falamos da geométrica e estamos falando especificamente da isomeria óptica, onde você precisa ter em mente que todas as propriedades físicas e químicas são idênticas. O que é diferente, Érica? O desvio da luz polarizada e, para você pode não parecer nada, mas isso mostra que dentro do nosso corpo, a interação com o nosso metabolismo é totalmente diferente. Então, interação biológica diferente, propriedades físicas e químicas idênticas, tá bom? E aí, a presença desse carbono quiral, esse famoso carbono assimétrico, caracteriza a atividade óptica dessas moléculas. O que é a atividade óptica, Érica? É deixá-los num recipiente, passar por ele uma luz polarizada. Quando eu passo essa luz, eu percebo o desvio. Então, uma informação importante. Um par de enantiômeros, como esse que eu coloquei aqui para vocês, desviam a luz no mesmo ângulo de rotação, porém em direções opostas. Isso é importante. Eu vou já dar um tempo para vocês copiarem. Desviam a luz com o mesmo ângulo de rotação. Com o mesmo ângulo de rotação. A diferença é a direção. Um no sentido horário, o outro no sentido anti-horário. Tá bem? Então, até agora o que vimos foi isso. Eu gostaria de pedir ao meu diretor colocar aí pelo menos 3 minutinhos. Se vocês precisarem de mais tempo, quando estiver acabando, me avisem, tá bom? Que eu renovo para que vocês possam copiar agora.
Pronto! Deu certo, Canavieira, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins. Deu certo aí, né? Todo mundo copiou a revisão. Pessoal, isso aí foi o que nós falamos aqui nesse terceiro bimestre. A prova de vocês vai estar dentro desse conteúdo, tá bom? Esse conteúdo vai estar dentro da prova de vocês, na verdade. Desde que hoje eu estou disléxica toda, trocando tudo. Não é, dona Érica Fernanda? Gostou da lista? Podemos tirar dúvidas hoje? Bom dia, Colônia do Gurgueia. Meus amores. Sempre me dão atenção, Rachel. Eles, sempre que eu chamo, eles sempre vêm. Valeu, galera. Vamos lá? Vamos dar continuidade? Então, já que vocês sabem o que é um isômero destrógeno e o que é um isômero levógeno, eu apresento a vocês a mistura racêmica. Praticamente 90% dos medicamentos que você toma, eles são misturas racêmicas. O que é isso, Érica? De um modo geral, pessoal, as drogas, porque o medicamento, de toda forma, é uma substância que altera o funcionamento do metabolismo. Por exemplo, o civastatina, ele impede lá o metabolismo dos lipídios, né? Para reduzir o nível de colesterol. Pessoa que tem colesterol alto, aí toma o civastatina, o rosuvastatina, vários remédios aí para colesterol. E aí eles são vendidos na forma de mistura racêmica. O ibuprofeno, por exemplo, aquele anti-inflamatório famoso. As mulheres usam quando estão com muita cólica. Eu prefiro Dorflex, mas tem muita gente que prefere ibuprofeno. Ninguém toma anti-inflamatório assim por qualquer dor, não. Tá? Ele é vendido em mistura racêmica por quê? Porque ele é vendido, o remédio, gente, ele é feito, os isômeros ópticos, eles são muito difíceis de separar, em primeiro lugar, tá? São muito difíceis de separar. Então, você imagina um composto quiral aqui que tem atividade óptica. Um composto quiral, ou seja, composto que tem atividade óptica, ele vai ter isômeros, pelo menos 2, um destrógeno e um levógeno. Então, você consegue perceber, neste caso, que eu tenho atividade óptica. Por quê? Porque eu tenho 4 ligantes diferentes. Então, eu vou produzir 2 molequinhas, tá? Uma, como essa aqui. Espera aí, deixa eu fazer maior para que vocês possam perceber. Ó, vocês estão vendo que aqui eu tô com esse ligante para frente do plano, né? O amarelo. Aí, o que é que vai acontecer? O outro é o contrário. Tá? Deixa eu botar aqui do lado certo. Só para vocês perceberem, tá? Como essa questão das ligações. Que é importante que vocês saibam visualizar isso. O vermelho, ele permanece no mesmo lugarzinho dele. Preste atenção. O azul também. Você inverteu a molécula. Só que o amarelo que estava para trás, agora vai estar para frente. O verde que estava para frente, agora vai estar lá para trás. E isso faz toda a diferença na interação com o nosso corpo, na nossa interação biológica. Então, pessoal, aqui digamos que eu tenho o isômero destrógeno
e aqui eu tenho levógero. Então, se eu tiver 1 mol de isômero destrógeno, para fazer uma mistura racêmica, eu também tenho que ter 1 mol desse isômero levógeno. Bem aqui no slide anterior, eu coloquei para vocês assim, a última anotação que eu fiz foi essa. Desviam a luz polarizada com o mesmo ângulo de rotação. A diferença é que o destrógeno gira, por exemplo, 5 graus para a direita e o levógeno gira 5 graus para a esquerda. Então, imagina o seguinte. Eu vou girar aqui para a direita. Girei 10 graus. Aí o levógeno diz, epa, eu vou girar também. Eu vou girar 10 graus para a esquerda. No final das contas, se um puxou 10 graus para a direita e o outro puxou 10 graus para a esquerda, no final das contas, eu mudei o ângulo de rotação da luz ou ela permaneceu a mesma? Raciocina comigo, ó. Puxa 10 graus para a direita. Aí o outro, o levógeno vem cá e puxa 10 graus para a esquerda. No final das contas, não sai do lugar. Por quê? Porque eu tenho a mesma concentração, a mesma quantidade de moléculas que eu tenho girando para a direita, eu tenho a mesma quantidade girando para a esquerda. E quando isso acontece, eu tenho uma inatividade óptica, ou seja, a luz não aparenta ter sofrido desvio nenhum, por uma compensação externa. Por quê? Porque as moléculas que estão lá dentro têm atividade óptica. Porém, como eu tenho 50% de um lado puxando para a direita e 50% do outro puxando para a esquerda, ninguém vai sair do lugar. É como se você fosse fazer aquela brincadeira de cabo de guerra e eu colocar 5 pessoas de um lado, 5 pessoas do outro e todas puxarem com a mesma força. Não vai sair do lugar. Alô, Baixa Grande do Ribeiro, bom dia! Então, nesses casos, pessoal, quando a molécula tem atividade óptica, porém, contudo, entretanto, todavia, ela não consegue girar a luz. Por quê? Porque um puxou para um lado, o outro puxou para o outro, da mesma intensidade. Tá bom? Por isso a gente diz uma mistura equimolar. O que é essa mistura equimolar? Equi de equidade, de igual, tá? Molar em relação à proporção em mol. Então, eu tenho 1 mol do destrógeno, 1 mol do levógeno. Então, eu tenho uma mistura equimolar, tá bom? Sempre que você estiver calculando o número de isômeros produzidos, é assim. O número de isômeros é 2 elevado a n, onde n é o número de carbono quiral, né? Esse nzinho aqui é o número de carbono quiral. Então, se a molécula, digamos, tenha número de carbonos quirais, é representado pelo N. Digamos que ela tenha 3. Se ela tiver 3 carbonos quirais, qual é o número de isômeros ópticos que ela vai produzir? Então, o número de isômeros ópticos, ou de enantiômeros, vai ser o quê? Vai ser 2 elevado a n. Não é isso? 2 elevado a n. O n é o quê? O n é 3. Então, ó, 2 elevado a 3. Que quer dizer 2 vezes 2 vezes 2. Então, são quantos isômeros ópticos? São 8 isômeros ópticos. Certo? Ou estereoisômeros. Já o número de misturas racêmicas, ou seja, quantas misturas racêmicas eu posso produzir? Gente, é muito simples, é a metade, mas aí eu vou pegar aqui, ó, número de mistura
misturas racêmicas que podem ser produzidas com essa quantidade de isômeros ópticos, quantas? 2 elevado a n, né, que é a quantidade de isômeros ópticos, dividido por 2. Só isso, acredite. Número de misturas racêmicas é só pegar o 2 elevado a n, que é a quantidade de isômeros ópticos, e dividir por 2. Está entendendo, Érica, Fernanda, Adriana, Laís, Leia? Cadê o pessoal de Colônia do Gurgueia? Tá ok aí? Aqui, olha só, é o número de isômeros ópticos. Número de estereoisômeros, tá bom? E ali o número de misturas racêmicas é só a metade, tá bom? Então, bem facinho. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo, né? Vamos fazer um exemplo, vamos resolver juntos. O êxtase é uma droga cujo princípio ativo apresenta a seguinte fórmula estrutural. Esse composto corresponde a uma mistura racêmica com um número de isômeros ópticos igual a... Falou de mistura racêmica, falou de número de isômeros ópticos. Então, a primeira coisa, antes da mistura racêmica, é primeiro descobrir se tem isomeria óptica. Como é que eu descubro se tem isomeria óptica? Descobrir se há carbono assimétrico ou carbono quiral. É a primeira coisa que você deve fazer. Descobrir se há carbono assimétrico. Então, gente, você vai olhar. Esses aqui você já vai descartar, ó. Carbono de núcleo aromático, carbono fazendo dupla. Pode descartar todos esses. Nenhum é quiral. Um carbono como esse aqui, que está fazendo 2 ligações, então as outras 2 são com hidrogênio, ele já tem 2 ligantes iguais. Não tem isomeria óptica. Apaga aqui. Vejamos. Este carbono também está ligado com outros 2 hidrogênios. Agora, este carbono aqui. Tem ou não tem 4 ligantes diferentes? Um ligante, ó. Um ligante é esse. O outro é este. O outro é este. E o outro é este aqui. Então, eu tenho um carbono quiral. Muito bem. Vamos tentar encontrar, Adriana, também, tá? Valeu, Érica. Nós temos um carbono quiral. Então, se nós temos um carbono quiral, a gente vai descobrir... Ó, então, já descobri se tem carbono assimétrico. Tem carbono assimétrico. Agora, para descobrir o número de isômeros, porque dependendo do número de isômeros, a metade é o número de mistura racêmica, né? Então, agora você vai determinar o número de isômeros ópticos, ok? Você vai determinar o número de isômeros ópticos. Então, vamos lá. 2 elevado a N. Que é o N? Meu Brasil. É o número de carbono quiral. Eu só tenho um carbono quiral. Então, 2 elevado a 1. Tenho 2 isômeros ópticos. Sendo assim, qual é o número de misturas racêmicas? Então, está aqui, descobri. Mas se bem que ele está perguntando o quê? Esse composto corresponde a uma mistura racêmica com número de isômeros ópticos igual a 2. Pronto. Matou a questão.
Gabarito, letra B. Vocês entenderam, pessoal? Conseguiram fazer direitinho? Tiveram alguma dúvida? Atenção, colônia do Gurgué, me diga alguma coisa. Vocês querem tempo para copiar? Vocês estão entendendo? Eu expliquei muito ligeiro, expliquei ruim, não entenderam nada. E aí? Tem que me dizer. Tem que me dizer qual é, viu? Qual é a de vocês aí? Como é que vocês estão aí? Tá bom? Me deem um feedback. Como é que vocês estão aí no babado? Ah, esse aqui não ficou bonito. Pronto? Sim, sim. Tá no ritmo bom. Fui elogiada, Joyce. Oh, obrigada. Que legal. Porque semana passada eu estava no 280, né? Nem 220 volts. Estava rápido demais. Pronto. Tá aí, as questões elas vão se apresentar assim para a gente, tá bom? Então, agora tem uma coisa que a molécula... Olha, gente, a cara de vocês vai ver muita coisa ainda. Quando a molécula apresenta dois átomos de carbonos assimétricos iguais. Érica, mas eles têm os 4 ligantes diferentes, como é que eles podem ser iguais? Imagina, de um lado, os mesmos ligantes que tem do outro lado. Que? Ai, eu adoro ela, gente. Eu amo o meme. Para mim, eu queria botar a nota dos meus alunos naquele a escala Gretchen. Sabe a escala de meme? Como é o nome dela? Tem sinal não, né? Ah. Que? Pois então, existe. Olha esse ácido aí. É o ácido tartárico, que é o ácido de hidroxissuccínico. Que é isso, gente? Olha só. Veja. Esse carbono quiral aqui... Opa, estou na borracha. Esse carbono quiral aqui, ó, eu vou marcar os ligantes dele em vermelho, tá? Olha só. Eu tenho um hidrogênio. Eu tenho uma carboxila, tá? C-OH. Eu tenho uma hidroxila, que é o OH. E desse lado, eu tenho um carbono com hidrogênio, com carboxila e com hidroxila. Você há de convir que isso aqui é um carbono quiral. 4 ligantes diferentes. Vamos analisar o outro carbono. Vou fazer de azul. Ó, as ligações dele em azul. Hidrogênio, carboxila, hidroxila. E desse lado, um carbono que tem hidrogênio, carboxila e hidroxila. Olha que loucura, tia Joyce. Neste caso, você vai ter os isômeros destrógeno, levógeno e o composto meso. É o chamado composto opticamente inativo. Espera aí que eu vou virar aqui. Presta atenção como é que acontece. O detalhe aqui do ácido succínico é porque tanto o carbono 2 como o 3 desviam em 6 graus a luz polarizada. Então, imagina, os dois girando para a direita. Se os dois, consequentemente, por conseguinte, né, que chama? Em sequência, ao mesmo tempo. Se os dois giram para a direita, aí eu vou ter o isômero destrógeno. Mas imagine que todos giram para a esquerda. Eu fiz o contrário, né? Primeiro desenho a esquerda, agora a direita. Todos girem para o mesmo lado. Agora tu imagina que a outra possibilidade de acontecer é ele girar para o outro lado.
Um girou para a direita, outro para a esquerda. 6 graus para a direita, 6 graus para a esquerda. Saiu do lugar? Não. Não saiu. Esse é o composto meso. Um composto opticamente inativo por compensação interna. Por quê? Porque sua molécula torceu, né, a luz polarizada para lados diferentes. Então, nesse caso, quando eu tenho dois carbonos assimétricos iguais, eu vou ter um composto meso. E esse composto meso, ele é opticamente inativo, tá bom? Por compensação interna. Um carbono quiral anula o efeito do outro. Olha aí. Esse é o destrógeno, ó. O ácido succínico, aí, ó. O destrógeno, tá aí os dois para frente do plano, ó. Tá vendo? Esse cunhozinho todo pintadinho. Os dois para trás, aí o levógeno. Aí quando um tá para frente, o outro tá para trás. É o meso. Tá bom? Mas somente em casos Meu Deus, olha eu fazendo besteira, minha gente, Ave Maria. Somente em casos de carbono quiral igual. Certo? Porque a gente percebeu que os dois aqui são iguais. Só por isso. É verdade. Eita, gente. Olha, o carbono assimétrico. Ai, meu Deus do céu. Aqui, a censura existe. Oh, meu Deus. Mas tem razão. Entendi. Tudo bem. Somente em caso de carbono quiral igual. Eita, meu pai do céu. Foi pior que eu botei bem aqui, ó. Eita, Pai eterno. Foi. Vamos praticar, minha gente. Aqui, nós temos a molécula da adrenalina. Então, eu peço que vocês observem a fórmula estrutural e indiquem o número de isômeros opticamente ativos. Bom, já sabe que tu não vai considerar nenhum carbono aqui, que esses carbonos aqui envolvidos em ligação dupla não é quiral. Adriana, tu dormiu? A Adriana me abandonou. Leia, Érica, Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Eliseu Martins, Colina do Gurgueia não me abandonou, minuto algum. Vocês estão de parabéns. Érica Fernanda. Ó, aqui nós temos um ligante. Aqui nós temos um outro ligante. Um outro ligante. E outro ligante aqui. Então, eu tenho 4 carbonos. Estou por cá, estou aqui. Muito bem, é assim. Nós temos aqui um carbono quiral. Aí ia botar o negócio, olha. Nós temos aqui um carbono quiral, certo? Esse outro carbono, você pode observar que ele não é quiral, porque ele tem 2 ligantes iguais, que são hidrogênios. Esse outro aqui tem 3 ligantes iguais. Então, não rolou, não colou. Certo? Então, tá aí um carbono quiral. Então, qual é o número de isômeros opticamente ativos? O número de isômeros. Como é que eu calculo, terceira série? O número de isômeros ópticos. Como é que eu calculo, terceira série? Meu Deus, não acredito que eu apaguei tudo, não. Ô, minha Nossa Senhora. Olha. Mas eu tinha um negócio. Ô, mulher doida, minha gente. Tem hora que eu penso que eu não sou normal.
2 isômeros óticos, porque era 2 elevado a 1, só tem um carbono quiral. Tá? Vamos para a questão 2. Ó, quando vocês verem isso daqui, são chamadas projeções de Fischer. Essas estruturas estão em projeções de Fischer. Como é que elas aparecem, Érica? Olha só. Aqui, esses eixos de interseção são carbonos, tá bom? A gente muitas vezes representa a molécula de glicose dessa forma também. Aí são carbonos, pessoal. Certo? Então, vamos analisar as estruturas 1, 2, 3 e 4. É correto afirmar que somente as estruturas 1 e 2 apresentam isomeria ótica? Então, tudo está perguntando sobre isomeria ótica. Então, vou atrás de carbono quiral. Vamos ver os ligantes. Metil, hidrogênio, hidroxila, CH2 ou H. São diferentes, né? Ô, mulher. Doidona aqui. Na hora que eu me passo. Composto 2. CH2OH, hidroxila, hidrogênio, CH3. Composto 3. CH2OH, CH2OH. São ligantes iguais. Não pode. Do mesmo jeito, aqui no 4 também. Se tem ligante igual, não vai ter isomeria ótica. Então, eu já excluo quando ele diz que todos apresentam atividade ótica, todo mundo que tem o 4 e o 3 vaza. Então, o gabarito dessa segunda questão é a letra A. Somente as estruturas 1 e 2 possuem atividade ótica. E eu gostaria de lembrá-los que o 2 é a imagem especulado 1. Lembra do negócio da ambulância, das letras da ambulância? Que você vê tudo trocado? O que é que muda? Eu gostaria que vocês prestassem atenção que quem está no mesmo eixo, né, Joyce? Olha aí, o CH2OH e o CH3. Mesmo eu vendo a imagem especular, eles não mudam de lugar. Eles permanecem no eixo. Quem é que muda? Os ligantes que estão espacialmente distribuídos na frente e atrás do plano. E aí eles mudam. Um é, com certeza, o destrógeno e o outro é o levógeno, mas não tem como a gente saber. Considere as fórmulas estruturais seguintes. Aí tem 4 molequinhas e pergunta em qual ou em quais existe isomeria óptica. Bora fazer. No primeiro, CH2OH. Você sabe muito bem que não tem como colocar o OH aqui dentro. Por que, Érica, que eu não posso colocar o OH aqui dentro? Porque o hidrogênio só faz uma ligação e o oxigênio faz 2. Só 2. Então, com certeza, essa hidroxila está aqui para fora do plano. CH2OH, CH2OH. Os 2 carbonos possuem ligantes iguais, que são hidrogênios. Então, já não dá. Não tem isomeria ótica. Fake. Não. Não tem isomeria ótica no 1. Vamos ver o 2. CH3, CHOH, CH2, CH3. Vamos pintar os ligantes? Hidrogênio é um ligante. O metil é outro ligante. A hidroxila é outro ligante. E o etil é outro ligante. Então, eu tenho 4 ligantes diferentes. O que é que esse carboninho é? É um carbono quiral. E se ele é quiral,
produz isômeros óticos. Então, eu tenho aqui a presença de atividade ótica no composto 2. Tá? Vamos ao composto 3. CH2OH. Você pode botar em cima, pode botar embaixo, pode botar do lado, só não pode botar dentro da cadeia carbônica. CH dupla, CH, CH3. Gente, CH2, CH3 já não tem. Aí, quando tu vê o CH, pode suspeitar. Porém, tá fazendo uma ligação dupla aí. Então, não, bebê. Não tem isomeria óptica. Não tem carbono quiral aqui. Vamos para o composto 4. No composto 4, eu tenho CH2OH. Aí tem CH dupla, CH2. Existe carbono quiral aí, pessoal? Não existe carbono quiral aqui também não. Por quê? Porque não tem nenhum carbono com 4 ligantes diferentes. O único é o composto 2. Beleza? Fizeram a estrutura, estão copiando, querem tempo, tá dando certo, tô ligeiro. Acelerei no final, não foi? Fiquei assim. Não, tá de boa. E aí, pessoal? Tá dando certo? Vocês não estão dizendo nada, eu vou seguir. Olha aí o ibuprofeno que eu falei para vocês. A charge é o seguinte. Vou receitar um outro, um pouco mais caro. Aí a senhorinha pergunta. Ele é melhor? Não. É mais caro. A charge evidencia uma situação cotidiana relacionada à compra de medicamentos, na qual ocorrem dúvidas por parte da consumidora, tendo em vista os diferentes medicamentos comercializados, os de marca, os similares e os genéricos. Espero que vocês saibam a diferença. Os de marca são aqueles que detêm a patente, os caras foram lá, compraram, pagaram anos cientistas dentro de laboratório para estar descobrindo aquela molécula, como ela age. Tá? Às vezes a gente olha para os laboratórios e diz, nossa, eles são carniceiros, tá? Estão cobrando um absurdo. Gente, isso demanda muito tempo e investimento. Tá? O medicamento ele não pode ser desenvolvido assim, da noite para o dia. Ó, a talidomida, o que aconteceu, né? E muitas vezes o medicamento vai reagindo de maneira diferente no corpo com o passar dos tempos. Então, é muito estudo, é muita pesquisa envolvida, que é muito investimento, tá? Então, ele detém a patente, ele descobriu ou ele comprou de alguém, então ele tem sim que receber por isso, tá certo? Os similares são diferentes dos medicamentos genéricos, tá? Então, utilidade pública, similar não é igual ao genérico. Vou fazer um exemplo para vocês. Nessa época de alergia, então a gente tem as tosse véia alérgica, né? E aí vai comprar aquelas pastilhas na farmácia que tem a Benalete e tem a Ciflogex. São duas marcas diferentes. A Ciflogex ela é similar à Benalete. Por quê? A Benalete tem uma concentração de anestésico maior e um tipo de substância lá diferente, que é a acrescida, do que a Ciflogex. Funcionam. O objetivo é o mesmo? É o mesmo. Mas uma é similar da outra. Uma não é o genérico da outra. Se você chegar, eu queria a Benalete, que é aquela pastilhazinha que deixa a garganta anestesiada, quando você está com aquela crise de tosse seca, que você não aguenta mais. Você nem água aguenta beber, que está tudo queimando, que tudo dolorido. Aí uma pastilhazinha que é para aliviar a tosse. Beleza. Aí ela anestesia tudo aqui. Maravilhosa. A outra funciona também, Érica? Anestesia também? Sim.
faz a função. Só que são concentrações diferentes e eu ainda tenho um outro produto na Benalete que eu não tenho na Ciflogex. Tá? Então, uma não é genérico da outra, é similar. Similar, se parece. O efeito é praticamente o mesmo, mas nós temos substâncias diferentes ali em concentrações diferentes. Então, toda vez que você for atrás comprar um medicamento na farmácia, não vá aceitando qualquer um, verifique lá. Substância ativa. Eu vou comprar uma hidroclorotiazida. Você viu a concentração? Eita, dedo ligeiro da pleura, moço. Até eu me espantei aqui agora. A mulher falou hidroclorotiazida assim. Hein? Então, vocês entenderam a diferença, né? Entendeu? Baixa Grande do Ribeiro, Colônia do Gurgué, Canavieira. Existe uma diferença entre similar e genérico. O genérico é quando aquela marca já, teoricamente, perdeu a patente, passou 10 anos, né, só ela vendendo aquele medicamento, e outros laboratórios agora podem produzir aquele remédio, que tem o mesmo princípio ativo. Então, genérico é o mesmo princípio ativo. O similar é parecido, tá bom? Pelo amor de Deus, não vão ser enganados. Tá aí. O ibuprofeno, aquela questão do ibuprofeno que eu falei para vocês, ele é anti-inflamatório. A sua forma ativa e sua forma inativa. Aí você está vendo aqui um R e um S, é um outro tipo de classificação, tá? É um outro tipo de classificação para ser destrógeno e levógeno. Mas isso não é o objetivo da gente hoje, não. Classificar isso, não. Com base nessas informações, considere as afirmativas a seguir. O ibuprofeno é comercializado na forma de racemato? Yes! É mistura racêmica. Um não afeta em nada o organismo, o outro é anti-inflamatório. 2. Os dois isômeros são diastereoisômeros? Não, eles são estereoisômeros. Opa! Meu Deus, olha. Eles são estereoisômeros, tá bom? Então, aqui, eu sei que o 2 não está correto, mas eu sei que o 1 está correto. Então, você vai, bom. Os dois isômeros possuem pontos de fusão igual. Olha aí, letra B, tá? Então, porque no texto lá ele fala que o ibuprofeno, o que não se sabe por parte da população em geral é que muitos medicamentos são vendidos na forma de dois isômeros ópticos em quantidades iguais. Isso é uma mistura racêmica. Mas apenas um deles possui atividade terapêutica. Então aqui, comprovando a afirmativa 1, dizendo que ela é verdade, e aqui a 2, eles são estereoisômeros e não diastereoisômeros. Tá bom? Pessoal, eu gostaria que vocês... Esse material vai ser postado na íntegra, tá? Vocês têm várias questões de isomeria presente no Enem, tá? Algumas respondidas, outras, caso vocês queiram a resolução, é só falar comigo, tá bom? Beleza? Tudo bem por hoje? Valeu, né, galera? Qualquer dúvida, qualquer coisa, hoje às 18 horas, nós estaremos nas salas de aula online. Beijo, amores. Obrigada. Tchau.